tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a mega tolice indefensável dentro da parapatologia. É o ato impensado de efeitos negativos, imediatos ou mediatos, para com sintola e respectivos seguidores incautos, capaz de gerar a regressão das consciências no caminho da evolução. Então, isso aqui é dedicado a vocês que fazem assistência, não é dedicado à sua pessoa, mas aos assistidos, tá certo? Através de vocês. Então, a mega tolice indefensável, a insatez máxima da vida da consciência, a obstupidez ante a evolução consciencial, o surto máximo de ignorância, a atuação maior do subcérebro abdominal na fase da adultidade, a gafe, a bobagem, a cincada, a burrada, o despautério, o absurdo, o ato inconsequente, o erro injustificável, o surto de maturidade, a atitude espúria, a incivilidade intolerável, a apologia do indefensável, os argumentos rasos, a irrupção vigorosa do egão, o acesso de vaidade desmedida, a satisfação malévola, a mega incoerência perante a autoconsciencialidade continuada. Nós temos depois na taxologia 100 tipos de megatolice indefensável e derivações pertinentes, capazes de evidenciar as patologias humanas, tanto as superficiais quanto as profundas, muitas vezes relacionadas com as atitudes belicistas das pessoas. Agora, a frase enfática: na Terra há quem pensa na mega fraternidade. Dentre as megatolices humanas, o genocídio é causa geradora poderosa para o degredo de consciências transmigrantes interplanetárias. Você já cometeu alguma ação, participou ou foi vítima de alguma megatolice indefensável? Com qual idade física? Esse é o verbete 1270, 6 páginas, 47 elogias e 7 máximos. Pode ser que tenha mais máximo do que esse aí, se examinar. Agora, pode ser aumentado aqui aos crescendos e as teclas, para quem quiser. Agora, nós temos aqui pergunta. Ainda tenho dúvidas quanto à educação familiar, se interfere na autoimagem distorcida. Já entendo a parcela de responsabilidade pessoal proveniente da paragenética. Mas quando o senhor fala que a responsabilidade é total da própria pessoa, como o senhor explica se há ou não interferência da educação familiar na autoimagem distorcida? Sim, o problema todo é a pessoa que dá valor para os problemas familiares com o tempo, aquela que descartou isso aí como sendo apenas processos infantis e inúteis. Então, sempre a responsabilidade é da pessoa, se ela sofre ou se ela vive alguma condição ou um posicionamento dela. Mas agora, que a família influi nisso, influi. Se a pessoa é suscetível, se ela é impressionável, se ela é sugestionável, se ela é tíbia, se ela é frágil em certos processos emocionais, ela vai ficar com verdadeiras marcas da sua infância e aquilo é uma dificuldade para ela se livrar. Ela, às vezes, já saiu de casa, mas ainda tem o processo repressivo, a opressão, a coação, a coerção, que foi feita através desse primeiro educandário, que é o lar, que é a casa, é a residência, é a vida doméstica. Outra pergunta: através da retrocognição, a gente é capaz de perceber o autoassédio ou aqueles assediadores que acompanham, às vezes, várias ressomas? Parece que isso aqui é que a pessoa está perguntando. Está faltando essa redação aqui, faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6 acentos. Viu? Faltaram 6 acentos nessa redação. O que há? Vocês estão ruins aí de acento? Eu vou mandar umas poltronas para vocês.
Não, quando é assim, é porque a pessoa está com alguma de assento. Está faltando alguma coisa na parte traseira do carro. Agora, o que se passa? Através é autoassédio, às vezes, várias, e o ponto de interrogação. Então, faltou tudo isso aqui. Mas isso aí não é americano, isso aqui é o internauta que tem apedeutismo informal. Está na cara. Mas então vamos voltar aqui. Através da retrocognição, a gente é capaz de perceber o autoassédio ou aqueles assediadores que acompanham, às vezes, várias ressomas. Você, através da auto-retrocognição, você não é só capaz, não, você vai ser obrigada, hoje ou amanhã, nessa vida ou noutra, a reconhecer, através da auto-retrocognição, tudo que você tem no seu passado, inclusive os assediadores de todo tipo. Né? O problema é tudo. É lógico que tem. Agora, gente, eu estou aqui, com o anúncio aqui para dia 24, sexta-feira que vem. Hoje é terça, sexta-feira que começa. Voluntariado ou voluntário cobaia, do Conscienciograma. É o Qualifique-se e Otimize seu voluntariado. É um curso. Valorização dos trafores pessoais em prol da Max ProEx. Despojamento para a interassistência. Dar e receber feedbacks. 2 conscienciômetras docentes, João Aurélio e Flávia Guzzi. Especialista em voluntariado, a Pilar Alegre. Muito cuidado com ela, principalmente com a Pilar. Muito cuidado. Agora, então, é a conscienciometria para quem quer mudar de patamar evolutivo. Modo que, quem não aparecer lá, é do dia 24 a 26. Começa às 19 horas, sexta-feira, no CAEC aqui. Quer dizer, esse fim de semana que nós vamos ter esse curso. Agora, esse curso eu acho que toda pessoa da CCCI devia comparecer lá. Pelo menos uma vez, para ver como é que é. E também o povo vê como essa pessoa é. Você não acha que isso seria o ideal? Vale a pena pensar nisso. É importante. Paulo, Mas, sim. aqui. Na frase enfática, uma pergunta, né? Depois de na terra, não caberia uma vírgula para manter o verbo haver como impessoal? Não, é que às vezes você pode pôr, mas às vezes você pode tirar, que é para a pessoa aí, porque eu terminei a frase abruptamente. Na terra, Eu há quem fiz de pensa... propósito. Na terra, há quem pensa na mega fraternidade. Eu quero que a pessoa pense tudo. Sem pausa. Sem pausa. É de propósito. Quem pensa... Agora, veja, eu fiz a frase. Sim. Quando eu faço assim, para chamar a atenção. Tá. Entende? Pode colocar se quiser, mas eu não. Aqui, eu sou contra. Eu fiz de propósito. Vírgula é uma coisa que você tem que ter uma certa elasticidade e saber julgar com aquilo que você quer que o leitor vai reagir. Qual a reação do leitor? Eu, por exemplo, às vezes eu ponho vírgula onde não precisa, mas para mim precisa, porque eu quero que a pessoa pare. Sim, de propósito, mas aqui não. Aqui eu quero que ela leia tudo. Na Terra, há quem pensa na mega fraternidade. Você pensa? Sim, entendi. Entende o que ele quer dizer? Entendi. Então, dentre as megatolices humanas, mudou todo o tema. Eu faço assim essas frases, às vezes desse jeito, que aqui são 4 frases. Tudo isso aqui tem uma técnica. Essa primeira eu terminei de propósito e mudei tudo. O tema mudou, mas não mudou. Mas a abordagem é totalmente diferente. Na Terra, há quem pensa na mega fraternidade. Dentre as megatolices humanas, o genocídio não tem nada a ver. É o contrário da mega fraternidade, de propósito. Entende? Isso é devido ao problema do belicismo. Tem, até um certo ponto. E tem a ver também com o processo de você eliminar os impasses que já existem. Já tem muito impasse. Se você põe a vírgula, ela é um impasse. Você entendeu o impasse? Então, isso aí interessa, é importante, vale a pena a gente pensar.
Mas então, Arlindo, você que é especialista nesse tema aí, né? Devido ao problema do número 68 da listagem. Valdo, página 39, na ciclologia. Sim. O ciclo erro, reparação e acerto. Ciclologia, erro, reparação e acerto. O que você quer? Esse, na verdade, é o princípio também para a elaboração de uma proexis, né? Isso aí é a síntese da proexis. É a síntese, não é? Uma proexis, vamos dizer, completista, né? Porque tem que ter o acerto. Agora, um acerto satisfatório, que preencha essa completude, esse completismo da programação existencial. Então, o erro, a reparação e o acerto. Agora, veja, vocês, vamos entender bem, vocês têm uma coisa muito boa nisso aqui. Vocês têm uma ideia do que é? Tem uma ideia? Curso coisa boa, isso atinge todos nós. Curso intermissivo. Mas principalmente vocês. Curso intermissivo. Presta atenção, eu vou ler. O ciclo erro, reparação, acerto. O que vocês têm de bom? O curso intermissivo. O curso intermissivo, mas isso é o óbvio. Mas isso aí não explicou nada. Tá. Já estaria... O processo é a reparação de vocês, que já não diz respeito a essa vida. A maioria de vocês, por piores que vocês sejam hoje, diz respeito mais ao passado. Você está entendendo a diferença? Tem lógica isso, Eliel? Tem lógica para você? Então, veja, isso aqui é uma bênção. O ideal seria eu mandar imprimir esse ciclo e dar para todo mundo aqui no cartãozinho. Está entendendo? Que isso ajuda, porque ao mesmo tempo que levanta seu ânimo, vai também ampliar muito o seu ego na situação, porque já não diz mais respeito. Essa reparação seria uma retro. Ela não é simulcognição. Entendeu? Não, por isso que eu vi que é a questão da proexis, porque você já vem para reparar coisas que... É total. A base é isso. E outra coisa, eu desafio você a mudar esse trinômio do ciclo. Não, é assim. Arranja outras palavras para colocar no lugar dessa. Eu te dou um doce de leite ou uma manga madura. Entendeu? Não estou dando banana, presta atenção, eu falei manga. O negócio é diferente. Valdo, só na página 42, no fim, esse mimo, né? E no capítulo. Que número que é? Mimo. No fim da 42, mimo. Hein? Mimo. Ao mimo. 42. Na análise da parapedagogia, essa listagem é moldurada em cores, papel cartonado e plastificada. Pode ser empregada profilaticamente ao modo de lâmina técnica, infográfico, esquemão, resumão, como o mimo oferecido pelas mães lúcidas aos filhos e filhas, adolescentes queridos, ao completarem 15 anos de idade. Junto, pode ainda ser anexado o exemplar encadernado, o dicionário de sinônimo mais abrangente, com estimulante dedicatório. Estou mostrando o que as mães devem fazer do ponto de vista mental somático. A turma da reaprendência, que devia estar aqui. Quem é que está aí da reaprendência? Tem alguém? Vê se você usa isso lá. No dicionário... Isso eu ainda não falei aqui, não. É a primeira vez que eu trago esse mimo. Mimo, vocês sabem, é um presente. Não. É uma dádiva. A parte do dicionário eu entendi. Agora você pega emoldura em cores, papel... Lógico, para a pessoa dar valor para aquilo. Para ela fazer... Porque senão ela pode mandar isso para a cesta de lixo. Mas essa moldura a cores Agora, é para veja, ela... isso aqui pega toda a adolescência. Observa bem o que para ela tem botar aqui. no quarto e fazer... Põe assim o dedo que você vai ver, ó. Então, Qualquer mas aí vai dar problema. eu continuo não entendendo, para que ela pega essa moldura em cores, o que Agora, põe no o que quarto é lá... que mexeu com você, Yara? Não, o que ela faz com essa emoldura aqui, a criança? Não entendi mesmo. Aqui eu não entendi mesmo. Para o cara ler, o adolescente ler. O que você não entendeu? Para ele Uma não errar. moldura. Aonde que está Mas isso? aqui não está falando que tem regra de conduta, não. É só moldura, papel, põe na parede e acabou. Como é que... Subentendido, Arlindo. Subentendido.
Eu quero que a pessoa dê valor. Por isso que eu quero a explicação. Implícito. Aqui o mimo, Eu não entendi. ela vai, então, emoldurar o presente com papel de presente. O problema é esse. Para vocês é óbvio, eu não entendi. Mas ninguém está reclamando, amigo. A gente está te respondendo. Ela vai usar essa emoldura. Agora eu quero aprofundar mais, não é assim que a gente está falando. Ela vai pegar essa moldura, vai utilizar para alguma coisa, porque não é assim. Mas vai dar o negócio para a pessoa estudar. A criança ou adolescente não vai entender, vai perguntar para a mamãe. A mamãe vai explicar. Então aquilo vai fazer um curso com o passar do tempo. Por 15 anos. O menino faz uma bobagem e fala assim, ó, você caiu no número 52. O negócio começa a fazer um diálogo muito sério. Até um certo ponto é um processo didático, mas é filosófico, porque é dialético. Essa emoldura, ela tem alguma coisa escrita. Eu sou obturado aqui, sei lá, tudo. Eu não entendi. Okay. Você ela vai pegar essa moldura do jeito que você quiser, que ninguém vai reclamar, tá bom? Essa emoldura, ela aqui pode fazer em metal, não é isso? Ela vai escrever alguma coisa, isso. Pode fazer não em metal. Entendi. Pode fazer dourada. Hein, Arlindo? É aí que está o mimo. Assim, ó, se eu quero dar presente, quero dar essa folha aqui de presente para alguém, eu vou emoldurar essa folha em cores, vou botar um papel plastificado e vou dar de presente. Aí está o mimo. Agora, para que isso? É porque essa listagem pode ser empregada profilaticamente ao modo da lâmina técnica. Isso. Entendeu? Aplicação prática. Agora, você já é um adolescente crescido. Já passou dessa. É o texto já. Não, das 100. Arlindo, olha O só. texto já mostra. Já são as 100 itens. Não precisa. Não, Essa aqui, listagem de 100 vai para o infográfico. pior da Essa história. listagem que vai estar na Se a moldura. criança começar a empombar muito e achar ruim, Estava separando o que a ela moldura faz? da Não, listagem. ela dá esse tópico sobre o mimo. Ele não tinha entendido. Não, ela dá o Arlindo, tópico do mimo. Olha o que você fala. Ele não tinha Lê o entendido texto, que era ó. essa listagem na Não, moldura. ele ainda não tinha lido. Está a escrito aqui, ó, listagem. esta listagem. É a listagem. Esta Arlindo, listagem. você não leu a listagem. Seria essa. Essa aqui está escrito esta. Agora, ó, eu vou ler então o que está escrito aqui. Sob a ótica da conscienciometrologia, eis na ordem alfabética 100 tipos de megatolices indefensáveis e derivações pertinentes. Precisa falar mais? Não precisa, está tudo escrito aí. Agora, gente, a circuncisão foi incluída no rol das 100 megatolices indefensáveis e 31 da taxologia da argumentologia. Sob a perspectiva de saúde, não há vantagem nesse procedimento? Não é ela, portanto, defensável? Não. Olha, é bom você ler, porque a circuncisão ela é mais defendida do ponto de vista da, vamos dizer, da linguagem erudita pelos judeus. Eles é que fazem. Mas, olha, existe um livro do Trachtenberg, que é bom você ler sobre circuncisão, que ele é judeu, psiquiatra, e já escreveu sobre o assunto. Circuncisão é mutilação. Para você, então, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte, tudo que mutilar o corpo humano é negativo. A pessoa deve ficar com o carro com as peças originais que saíram da fábrica. Tudo que vai acrescentar depois ou cortar, dá problema no carro. Abra o olho do seu corpo. Homem, todo mundo sabe, eu já falei isso aqui, vou ser obrigado a falar, acho que é a 5ª vez, sobre qual é a obra-prima da sexologia judaica. É um livro com mais ou menos 300, 400 páginas, que eles vendiam lá em Manhattan, naquela ocasião, por $12. Foi o mínimo que eu arranjei. Agora, lá está falando assim, sexologia judaica. E é só o que está escrito no livro. Você abre, é tudo página em branco. Agora, 300 páginas em branco, bem composto, encadernado, tudo. E é vendido por tudo numerado. Tudo em branco. Por que isso? Devido ao processo da circuncisão.
Por causa do problema do prepúcio, a glande, o processo do pênis e a falta de sensibilidade também que a glande perde com o tempo. Por exemplo, você aí, meu amigo, talvez não saiba, então é bom a gente esclarecer. A glande do homem, principalmente quando ele é mais jovem, tem uma areia na coroa da glande. Aquela areia é para fazer a fricção nas pregas do conduto vaginal da mulher. Agora, o que se passa? Isso aumenta a excitabilidade feminina e a excitabilidade mais ainda masculina. É isso aí que leva ao orgasmo, à ejaculação. Então, o clímax sexual é feito por aquelas espécies assim de areinha que tem. Com o passar do tempo, o homem vai usando isso muito, ele perde a areia. Mas agora, no início, ele tem. Uma coisa muito interessante que tem na biologia é o seguinte, por exemplo, se deduz que o processo do defloramento de uma moça, uma virgem, se faz por uma pessoa jovem, porque eles vão casar a primeira vez, aquele negócio todo. Então, a primeira vez é feita pelo pênis com a glande, com a areia. Vocês estão entendendo como é que isso é bem feito? Gente, qualquer um que for estudar sexologia humana vai ver que tem uma inteligência atrás disso, das coisas mais sérias que tem. Se pensar a areia da coroa da glande do pênis e as pregas do jeito que elas são da vagina, gente, como é que pensaram num negócio desse? Mesmo sabendo que aquilo não vai durar muito, mas vai atender os objetivos plenamente. Então, veja, o que é que faz a circuncisão? Ele piora tudo, porque acaba o prepúcio, a glande fica exposta o tempo todo. Então, é aquilo que ele chama do badalo. Virou um badalo. Já não tem mais nada escondido. O prepúcio esconde a glande e defende a glande da sensibilidade. O homem tem muito mais sensibilidade. Entende? Agora, por que é que a enciclopédia judaica de sexo não funciona? Porque a hora que acabou, fizeram a circuncisão, acabou, cortaram o prepúcio, todas as pregas do prepúcio. O pênis virou um badalo. Ele então bate em tudo. Acabou a sensibilidade. Então, diminui a sensibilidade. Agora, o povo acha que o prepúcio pode dar câncer. Isso dá câncer para quem é sujo. Se a pessoa não tem higiene, até a axila pode dar câncer. Até entre os dedos pode dar câncer, pode dar 1 milhão de coisas. O troço é ter higiene. Agora, veja, o homem tem que ter higiene com essas coisas. Até é bom para ele se cuidar, é muito importante. Agora, ele vai ficar com o negócio sem nada, sem proteção nenhuma, já viu o que acontece. Eles têm razão. Por isso que está lá, a enciclopédia judaica, sobre sexologia, só página em branco, que a maioria não funciona bem, por causa do processo da circuncisão. Agora, a circuncisão existe numa série de bobagens, de tolice, que é aquilo que eu chamo idiotismo religiosos grandes, idiotismos, mas são idiotismos culturais religiosos. Isso tem um monte. Agora, começa com os judeus, mas tem árabe que faz isso, tem um monte deles aí. Outra coisa, e a infibulação, que é pior. A infibulação, até quando existia alguns anos aí, era mais ou menos 28 países que faziam ainda, praticavam infibulação. A maioria dos islâmicos, por exemplo, tem muitos deles que ainda praticam. Isso está tudo errado, que é mutilação. Então, eu só quero lembrar isso como um pós-fácil da história, um pós-escrito. Meu amigo tem que pensar o seguinte: toda mutilação do corpo humano pode ser problemática. Abra o olho para isso. Qual o nome completo do autor do psicograma? Eu não posso falar. Eu prometi a ele nunca falar o nome dele. É o psicólogo, meu amigo. Ele é difícil. E outra coisa, já procurei na internet, eles tiraram o nome dele de tudo. Tudo foi da época do Golbery Couto Silva. É tanto que não tem livro dele. Eu nunca vi o livro dele, não aparece nada. Agora, eu vi o trabalho que ele fez, porque ele me mostrou os originais do negócio que ele fez. Então, eu segui aquilo, ele estudou mesmo. E outra coisa, o levantamento que ele fez de alguns políticos do Brasil também eu vi.
Eu não sei. Faz muitos anos que eu não via, já estava bem velhinho, já estava fraco. Eu acho que é bem possível que ele já tenha dessomado. Mas eu não cheguei a ver fora do corpo também, não. Eu não sei. Desde a infância, tenho muita sensibilidade no fronto-chakra. Sinto pressão nessa área quando alguém se aproxima a 10, 15 centímetros da testa, principalmente do lado esquerdo. Porém, nunca tive nenhum tipo de clarividência. Isso pode significar iniciação em ressomas anteriores ou curso intermissivo? O alto arco voltaico pode estimular a clarividência? Tenho 27 anos, pode sim. Trabalha com isso que vai ser interessante. Agora, ó, se você tem sensibilidade com a pessoa que chega perto e você não tem nada de clarividência, é preciso de ver porque houve algum trauma em você, de algum modo. Ou trauma físico, ou trauma parapsíquico. Alguma coisa houve de algum modo. Está na cara, porque não era para acontecer isso. O mais importante do fronto chakra é a clarividência. Se agora a pessoa percebe alguma coisa, precisa ver o que está percebendo. A primeira coisa, anote isso tudo e leva para o laptop. E vai acumulando as suas impressões, sensações e as vivências. Com isso, então, você vai clarear mais a sua condição. E a coisa vai ficar mais explícita. Porque do jeito que está ainda, está muito obscuro. Se examinar a causa disso. É até um caso para se estudar. Se você aparecer por aqui, você me lembra disso, que eu vou dar um jeito. A gente vê o que acontece. Vamos ver. Ele é de Curitiba, pode ser que ele apareça aí. Eu acho que, se não me engano, eu já vi esse nosso amigo. Tem uma leve impressão. Professor, mas então... Aqui. Pode falar. Nessa listagem, eu queria fazer uma sugestão. Não. Em relação ao trote universitário. Sim. Já que é uma listagem que ela até é indicada para, já dá para um jovem de 15 anos, será que não valeria a pena É que colocar... eu já falei muito sobre trote em outros verbetes, foi por isso que eu não devo ter posto aí dentro. Agora, tem algum lugar para entrar o trote aí? Tem um item aqui, trotismo mesmo. Hein? Excesso telefônico, galeristo. Mas esse aí já tem trote, esse aí já entrou. Mas é bom clarear mais. Você vê depois o que você faz aí. Vamos seguir a opinião dela. Valdo? Gisele, eu queria te pedir uma coisa. Eu estou lá com um nosso amigo lá, aquecedor, que você que conhece lá a firma, que faz a revisão, ele está em... É o Everaldo? Mas você articula para mim, leva esse que está lá, o aquecedor, está na varanda. Leva ele para o Locico, para o Everaldo ver quem quer que pode fazer, que ontem deu um estouro lá. E lembra que uma vez aconteceu isso com um lá embaixo, agora aconteceu com esse aqui em cima. Entende? Você olha para mim, então, obrigado, viu? No livro Projeções da Consciência, o senhor relata o apoio dos seus amparadores. Como obter tal suporte em nossos amparadores? Posso me comunicar com meus amparadores e pedir auxílio no desenvolvimento da projeção? Ele aguarda esse contato ou espera que evoluamos assim nessa vida humana? A evolução do amparador pode reter ou aprimorar o desenvolvimento projetivo? Após projetar em ambiente escuro, como é o normal, necessariamente saímos de um ambiente claro? Devemos eleger um destino específico e claro durante o processo? Olha, seria bom você ler o livro Projeciologia. Esse é mais avançado e técnico do que o Projeções da Consciência. Agora, o problema é o seguinte, você só tem amparadores se você faz assistência aos outros. Você quer arranjar amparador, não adianta estar só pedindo, ou evocando, ou reclamando. Amparador a gente encontra com ele junto com o assistido. Vai ao assistido, assista ao assistido, ao carente, ao necessitado, que aí você vai encontrar o amparador. Você vai ver com o tempo que você está com boa intenção, eles vão ajudar você. As pessoas que têm amparadoras constituem ainda uma micro-minoria na Terra. Agora, veja, ele aguarda o contato, mas através da assistência que você vai fazer. Com o tempo, você se torna uma mini peça dentro de um maxi mecanismo interassistencial.
Agora, quanto ao ambiente escuro, o ideal é quando você sai do corpo, você raciocinar com você mesmo sobre o problema de exteriorizar energia e ver onde você está. Com isso, você sai da escuridão e vai ver qual a dimensão, o contexto, o holopensene que você está se manifestando. É através das energias e da vontade. E não pense no corpo humano. Só que a Kátia aqui achou, no item 62, o humor negro tem os trotes universitários excessivos. Ah, tem aqui? Já tem aí. Ah, então eu já coloquei. 62. Ah, sim, é porque eu coloquei lá. Ah, eu coloquei por causa do dia da pendura. O problema foi esse, que tinha que pôr os dois. É humor negro. Tá certo. Eu, às vezes, evito de colocar as coisas quando já tem muitos verbetes. Tem uns 3 verbetes que eu falo em trote universitário. Sabe? Esse aí deve ser o 4. Agora aqui. Meu pai tem 91 anos, mora distante de mim. Sofre de processo depressivo. Fica numa cadeira de rodas e tem os sentidos debilitados, em especial a audição e a fala. Em termos de energia, posso ajudá-lo pessoalmente ou extrafisicamente? Sim, exterioriza a sua energia, pensa nele de maneira positiva, sempre você vai ajudar. Agora, o ideal é quando você puder conviver com ele alguns dias, lá perto. E sempre ajuda mais por causa do holopensene, você limpa o ambiente. Um caso de aparente esquizofrenia, como o de meu irmão internado, pode ser resultado de assédio extrafísico? Pode. Ele passou a ter esse problema após a dessoma de uma namorada, vítima de um acidente de automóvel há quase 40 anos, quando ele tinha uns 20. Pode ser sim. Agora, isso aí tudo é o processo do passado, né? Se já houve, aqui, presta atenção, se já houve o acidente de automóvel, que é o acidente de percurso, e era a mulher dele, né, ou namorada, seja quem for, já mostra que tem alguma coisa muito séria. Agora, a dessoma da namorada quando ele tinha 20 anos. Causou problema. Agora, veja, mais ou menos aos 20 anos é que a esquizofrenia se manifesta, que dá alteração, que é quando está terminando o processo da adolescência da pessoa. Então, isso aí é um problema também genético. Outra coisa, o seu pai, do jeito que você está falando, ele está talvez caminhando para o mal de Alzheimer ou qualquer coisa. Ele falou, ó, processo depressivo, cadeira de roda, sentido debilitado, audição e fala, mas agora com 91 anos também, né? Já conseguiu muita coisa. Mas pode ser um processo genético. Agora, ó, se você me permite, eu não vou falar seu nome aqui, como geralmente eu evito, eu só quero te recomendar uma coisa, é bom você fazer um bom exame, tá? Para evitar esse processo. É irmão dele, se examinar, se é mais novo, se é mais velho, para ele também não entrar nisso, na família, porque se tem esses casos na família, ele pode ser predisposto. Tem que, desde já, começar a trabalhar psiquiatricamente para prevenir o assunto, né? Fazer a profilaxia de qualquer coisa. Tem que fazer agora, na juventude, enquanto pode. De modo que pense bem, no seu caso pessoal. Abra o olho, desconfie, esteja atento, viva alerta, sempre alerta. É isso? Walter, Sim. Você colocou aqui na página 39, em tecnologia, as técnicas heteroconscienciométricas, Sim. com a ideia de que a pessoa precisa receber essas heterocríticas para poder ver onde onde ela está errando, né? A avaliação feita, mas por fora, por outra pessoa. Então, isso aí, às vezes, é muito importante. Agora, a pessoa não pode pegar também alguém que seja de casa ou qualquer coisa. Uma pessoa isenta, está entendendo? O negócio aí é fazer aquilo, double blind, quer dizer, duplamente cego, a técnica. É o acid test, o teste do ácido. Então, arranjar uma pessoa que seja um juiz totalmente imparcial, isento e distante, equidistante, para examinar a pessoa. Mas agora veja, seja um juiz distante, mas que conheça a pessoa, junto com ela. E fazer, por exemplo, uma análise de algumas folhas de avaliação do conscienciograma em conjunto com ela, na hora. Isso aí fica tudo mais claro.
Você entendeu, né? Essa é a melhor técnica que tem. As técnicas heteroconscienciométricas. Valdo, aqui no ar. Beleza? Eu queria ter uma seguinte dúvida. Quais seriam os comportamentos nossos aqui da CCCI que enquadraria numa condição de mega tolice indefensável? Mega tolice? Aquela mulher, por exemplo, que chegou e queria levar incenso para o laboratório. Essa é de cuspir, de vomitar, de ter uma opção de coisa. Pode dar até diarreia na pessoa. Você vai começar a pensar muito. Essa é terrível, né? Sim. Então é mega tolice. É porque tem algumas atitudes Outra coisa, sutis... eu não estou falando de qualquer pessoa, não. É gente, já tinha lido muito, participado muito de meus cursos, tudo isso. E a gente proibiu, teve que proibir falar com a pessoa. Você não pode levar incenso para o laboratório. Eu disse, não, mas é uma coisa para mim. Não, vai ficar mau cheiro lá dentro. Isso dá câncer. Até o perfume fica. O sabonete deixa cheiro. Por exemplo, assim, para um tenepsista, pensar mal do outro é uma mega tolice indefensável. Essa é uma mega tolice muito comum. Entendendo? Ainda tem disso, porque você pegar todo mundo aqui que não pensa mal dos outros, está difícil, hein? Eu acho que ainda tem umas exceções. Afinal de contas, você que é o doutor no assunto, você pode dizer o percentual aí. Aqui, ó, imagine, mas como? Tá, agora uma outra pergunta seria ali na parafatologia, na segunda linha, se eu falar um pouquinho mais sobre a plateia assediadora vibrando com os delizes indefensáveis. Sim, isso é que acontece mais. É o que acontece, mas como é que a gente faz sair dessa condição? É o para-ululo, como eu chamo. Como é que a gente sai dessa condição? Entende? Eles ficam aclamando a pessoa. Muito bem, erra mais. Beleza, sou. Vai em frente. Muito bem. Está entendendo? Viva! Bravo! Urra! Ipiurra! Existe isso tudo. Professor. De todo jeito. São das únicas horas que os assediadores riem da gente. Eles gostam quando a pessoa ri, quando a pessoa erra. Professor, eu queria saber mais do número 1, o achismo, quer dizer, os palpites. A questão do palpite, porque muitas vezes a gente vai no palpite, dá um palpite ali que você vê na hora e fala... Não. Mas às vezes o problema é a pessoa anotar isso para não incorrer novamente no erro. Né? Ela abriu o olho. De ficar a par da situação. O processo é esse. Mas, porque muitas vezes até tem... As pessoas têm dúvidas sobre isso também. Quem acha o achismo é o achista. Quando você não Vê sabe... se me entende. Quem acha o achismo é o achista. Porque é tanta bobagem que ele faz que ninguém de fora sabe exatamente todo o universo. Não dá para ter uma panorâmica do universo do achismo de uma pessoa, só ela. É muita bola fora, sabe? Fora do gol. Perde muito até, sabe? Todos os tipos de tiro em gol. Nesse caso, a pessoa tem que se retrair mais, ouvir mais, tá? Quer dizer, ela tem que se retrair, estudar mais. Eu geralmente recomendo a leiturologia, né? Coloca a pessoa lendo alguma coisa positiva para ela raciocinar, anotar, ver se ela compra um laptop. Entende? O laptop acerta muito o problema das abordagens da pessoa. A pessoa começa a ter a abordagem mais correta. Porque muitas vezes você não tem certeza sobre um tema, mas você discute esse tema. Você coloca a sua opinião. Isso é achismo? Você colocar a sua opinião sobre um tema que o qual eu pergunto para você, isso é achismo?
Não, você que tem que responder. Você está fundamentada ou você está chutando? O negócio é o chute. O negócio é o chute, então. Não, o negócio então é o chute. entendi, Por isso que eu estou claro. falando. O achismo, ele é o chute. Entende? É o chute fora, sabe, fora da trave, fora do gol. Ele não tem É o nenhuma chute, base. por exemplo, o pior que tem. É aquele que é gol contra. Esse que é o pior Entendi, ainda. ele não tem base. E tem muito achismo desse jeito. Eu queria também que o senhor falasse aqui no número... Deixa eu ver aqui. No número 52, que eu queria entender isso. Flores contaminadoras. Aí o senhor fala do pesticida... Flores contaminadoras, pesticida, agrotóxico, tóxico, megavício da estética. O que o megavício da estética está dentro desse tema? É porque o processo de flor é um processo de estética, né? É um problema da entendi, belezura. da tóxica. É isso aí, né? Muitas graças. Né? E o senhor fala também na 83? Uma aí é para a Cátia. Agora a outra é para a nossa chefe ali. Por favor, você faz aí. Essa aqui é só uma página, aquelas páginas rápidas. Entendendo? Na 83, o senhor fala do quimismos. E aí, Quimismos, gases tóxicos, asbestoses, aditivos alimentares, agrotóxicos, toxemias, envenenamento. Loucura. O que você quer? Você te explicar mais? Não. É porque ele está bem parecido com as flores contaminadoras, né? Sim, mas aquele lá é um tipo. Esse um aqui tipo, não, esse aqui é o clássico. mais dos gases. São os aditivos alimentares, agrotóxicos, toxemias, envenenamento. Isso. No 89, o senhor Aqui coloca... só falta eu colocar pestilências. As subinformações também, como uma megatolice. Mal né? informação, desinformação, antinotícia. Eu tenho várias dessas listagens. Agora, essa aqui foi específica, para dar uma panorâmica para a mãe com filho. Tem gente aí da Sinvex aqui hoje? Tem? Dedicada a vocês, tá? Não é para vocês, é para com quem vocês trabalham, tá bom? Na 92, tatuagens. Eu queria saber uma questão, porque eu já vi extrafisicamente grupos que fazem lavagem cerebral e eu tive uma sincronicidade com uma pessoa, um caso bem que eu pude tirar alguns fatos dessa projeção. Escuta, tatuagem é marca tribal. Isso, mas é isso então, que eu queria saber. É uma marca tribal também, que muitas vezes vem do extrafísico, né? Não, dos vem da baratrosfera, não é bem do extrafísico. Vem da baratrosfera de comunex horroríveis. Isso, mas essas comunex, é isso que eu queria saber do senhor, queria tirar essa dúvida. E nessas comunex, existem comunex que marcam as pessoas e quando elas estão no intrafísico, elas acabam indo fazer tatuagem. Existe uma opção de coisa aí que é importante. Você sabia que, às vezes, nos presídios, tem aqueles caras que cometeram o delito e ele tem uma tatuagem de acordo com aquela área dele? Existe isso, até nos Estados Unidos, até nesses presídios de alta segurança. Essas coisas existem. Então, pensa bem. Por exemplo, o cara que era especializado em matar mulher. Então, ele tem uma tatuagem adequada para aquilo. O outro é especializado como matador, quer dizer, seguia a ordem dos outros. Ele também tem uma tatuagem. A máfia japonesa tem uma... A máfia japonesa tem até corta o dedinho, etc. Tal. A máfia russa tatuagem também. Valdo, só aproveitando. Aqui na 97, o Trotismos novamente, o dia da pendura está repetido em relação ao 62 também, onde aparece. Aparece duas vezes. Sei, mas algumas coisas eu Deixa coloquei assim aí mesmo? de propósito. Porque no 62 aparece. Aí, vamos ver, deixá-la ali. Tem mais coisas aparece repetidas, o dia da pendura mas de duas propósito. vezes. Por exemplo, trote, eu estou falando em 2 lugares aí.
Sim, o trote sim, mas o exemplo, no caso Dia da Pendura, o idiotismo cultural aparece várias vezes, mas aí parece melhor como classificação, entendeu? Como uma classificação, aí tudo Você bem. examina aí. Mas nesse caso aqui, não. Vocês veem o que vocês acham? Entendeu? Aonde? Aqui, ó, Qual porque que você tem tá falando? no 62 tem o Dia da Pendura. E depois no 97 também tem Dia da Pendura. Só que aqui tem a data entre parênteses na frente. Aí eu acho que é a data que poderia vir na frente. Bom pôr no primeiro, é melhor. Só isso. Só acho que, mas Tá como certo. esse é um fato bem específico, Agora, repetir, só acho tem que uma não era o coisa. caso. O dia da mentira também está aí, né? Você viu, né? 1º de abril, dia da mentira. Você vê isso? Não, repetir. Agora, ó, vê se tem Halloween aí. O Halloween também pode entrar aqui, se quiser. Hein? Não tem não? Pois é. Pode pôr Halloween aí. É. São as bobagens, Dia das Bruxas. Valdo, Valdo, aqui. Você podia falar mais sobre ações judiciais frívolas? Você botou aqui precipitação, impulsividade, mas... Como é que está isso? No número 2, na página 40. Ações judiciais frívolas, precipitação, impulsividade, imponderação, estigma, antiproex. São aquelas ações, qualquer coisa, aquilo que o americano fala, I suit you. Eles têm mania de falar isso. Qualquer coisa, I suit you. Por causa dos advogados. Agora, esses advogados dos Estados Unidos, eles inspiraram os advogados do Brasil. São os advogados de porta de cadeia. Eles ficam procurando alguma coisa para criar o processo. A pessoa nunca pensou em abrir uma ação contra a outra, mas vem um advogado e fala assim, ó, seria bom, a gente parte o dinheiro no meio. Então, isso aqui é o Rábula, o advogado de porta de cadeia, dentro dessa impunidade do Brasil, isso é comum. Ações trabalhistas desse sentido, essas coisas existem. Existia um advogado no Rio que era horrível. Ele fez uma banca de advocacia e ia contra as empresas todas. Uma vez ele foi contra uma empresa nossa. Nós fomos examinar o negócio, eu falei assim, isso aí é terrível. Vamos, liquida tudo, vamos ver o que é que ele quer e a gente acerta, faz um acordo o mais depressa possível. O cara dominava o Rio de Janeiro. Isso na época do Brizola, com aquelas coisas todas. Agora, esse advogado, eu nunca pude esquecer o nome dele, porque o nome dele já mostrava a patologia, o próprio nome. Aí eu não vou falar aqui, porque eu nem sei se o cara ainda está vivo ainda. Mas esse fez mal para muita gente. Era um assediador intrafísico. A banca dele, sabe, era terrível. A instituição que ele criou para isso. Agora, eu sei porque muita gente que eu conheci embarcou nas coisas dele. Agora, quando a gente via aquelas requisições que o advogado era aqui, ele falou assim, é preferível, liquida com isso, porque esse aí, ele domina tudo. Ele tinha força igual o governador. Professor, ações trabalhistas... Acabar com tudo, e tudo injusto. Eles vão atrás do... Tinha gente que queria, estava falando até em matar o cara. Eles informam tudo de lei trabalhista, vão atrás das pessoas. Não, e eles vão informando tudo. E força a barra e conquista o Havia. juiz. Geralmente o juiz está no meio disso. Então topa tudo. Aquilo faz depois, com o passar do tempo, você vai encontrar, tem 40 ações que o cara fez, já está milionário através daquilo. E o juiz quase sempre é o mesmo. No Lay and Order, lá nos Estados Unidos, a gente vê que lá tem essas coisas todas. De vez em quando já houve um caso que eu vi, que o juiz foi para a cadeia. Professor. Eles acabaram com o juiz. Viram toda a sujeira do juiz. Na página 39, o senhor colocou megalomania e riscomania, ali no item detalhismo. Sim, o que você quer? O senhor poderia falar um pouco mais da relação que existe entre esses dois conceitos? A megalomania é um universo enorme, tem de tudo quanto é jeito, desde as coisas simples até a coisa absurda. E a riscomania é também um outro universo enorme, que diz respeito mais à própria pessoa, mas às vezes ela envolve também os outros. Riscomania, por exemplo, é aquela pessoa que salta de paraquedas, sendo que ela não é aviadora, nem tem nada com isso, é só por esporte. E já saltou
saltos até agora. Essa é louca, totalmente piradinha. Você está entendendo? Isso é risco maníaco. Agora, a megalomania. Tem aquela megalomania que é a clássica, a mais difícil que tem, que a psicologia trata, a psiquiatria, tudo isso, que é a pessoa que está sempre no mundo da lua. Está pensando uma coisa tão grande e não realiza nada. Roda, ela está sempre mexendo na água, escrevendo na água, não fica nada. Isso é a megalomania clássica. Mas existe uma série de megalomanias. Isso aí tem que examinar com calma. Tá, mas... A mesma coisa, na riscomania, por exemplo. Uma pessoa que vem e começa essa série de esportes novos que tem aí, a pessoa que vai descer cachoeira, aqueles negócios, o jumping, entende? Tudo isso, tudo é de doido. É o cara que é fronteiriço ao suicídio, está entendendo? Ele não dá valor para o soma, ele ainda não sabe o que é isso, é um bicho. Ainda não sabe ainda, não tem noção das coisas. São das pessoas mais assim grossas que existem, são esses riscos maníacos. E às vezes são pessoas instruídas, se vestem bem, de alto nível da classe A na sociedade, mas são grossas do ponto de vista evolutivo, totalmente animais. Sim, mas um pode existir sem o outro, né? Pode existir megalomania sem riscomania. Como é que é? Pode existir megalomania sem riscomania, ou os dois estão sempre juntos? Pode ser os dois, pode ser fora, você pode escolher à vontade, tem de tudo. Sabe, esse universo é enorme. Valdo, o 29 aqui... 29. Chimarrão, mas santo daime, união do vegetal, chá símbolo, bebida símbolo, vício da beberagem, mega vício folclórico, idiotismo cultural. Só o santo daime, o que ele tem a ver com o chimarrão? Ele é só para esclarecer. Que eu Uma não sei. criança, por exemplo, vai lá, porque o pai e a mãe vão, ele começa a tomar. Aquilo torra devido à escopolamina, mas aquilo é imediato, vai demorar. Ele faz com processo. Daí a pouco o fígado da criança foi para o espaço, daí a pouco ele morre até mais cedo. Devido o quê? Devido à chacrona, você está entendendo? Do santo daime. Mas o santo tem daime, escopolamina. como é que é feito? E a pessoa não sabe, ela não junta as pontas, que não foi aquela bebida que o menino bebeu durante alguns dias lá no vegetal. Não, a ignorância minha, como que o santo daime é ingerido, que eu não sei nada disso. O que ele tem a ver com o chimarrão? O chimarrão, todo mundo sabe que dá câncer. Eu sei. Quer dizer, todo mundo sabe, mas mesmo assim tem muita gente que não é usado com a cuia do chimarrão, pois é. o santo daime. Agora, o problema é que hoje isso é negativo. O chimarrão, como nós falamos aí outro dia, está criando problema, inclusive, na gripe e a influenza. Entende também. E também é um dos maiores motivos de câncer de boca, porque é muito quente, a pois pessoa toma aquela coisa quente. Não, eu sei, não é... Quem estuda sabe. A dúvida não é do chimarrão. O que você quer? É a relação do santo daime, se ele santo é feito daime com é a mesma cuia... coisa, bebida, companheiro. Mas ele é feito com cuia, com tudo? Com ele é o jujuba e a chacrona. Como que ele é ingerido? Toma um copo. É igualzinho. Relação. A bebida. Santo daime é bebida. Não, eu não... É uma cachaçinha, você está entendendo? Vamos dizer, psicodélica. É uma cachaça psicodélica, santo daime. E bebe aquilo, e a pessoa entra, tem visões, ela entra em delírio, é uma opção de coisa. Agora, com o tempo, tem escopolamina, aquilo ataca o processo do fígado, dá uma hepatopatia na pessoa. A criança é que sofre mais. Teve uma criança lá no Rio, que chegou para mim com a família, com os negócios todos, e eu não sabia de nada. Fui examinar a criança, só de ver assim o negócio, a hora que eu vou mexendo, eu falei assim, essa criança já tomou chá da união do vegetal? Aí o pai olhou para a mãe, os dois olharam e falaram assim, sim, doutor. Quer dizer que vocês levaram. Isso aí é influência dele. Agora, nunca tinha visto o casal, nunca tinha visto a criança, nem nada. Como é que eu sabia daquilo? Só pelo processo do fígado da criança. Agora, a menina tinha 6 anos. O pai e a mãe ia dar também para a criança, que tem que ficar, né?
Mas ir para o paraíso. essa comparação aqui que você fez é mais pelos efeitos. E Mas está perfeito aí dentro do processo, não está não? Não, eu só queria entender, eu não estou contestando nada. Quando agora Não, ele quer que seja. Tem a que, Rosa você quer falou que eu ponha o café. a Rosa falou também, que é metafórica. Eu acho Não, que é para só para chocar o leitor, entender. não é? Eu acho que é um pouco para chocar o leitor, porque vai ver que o chimarrão, É o para primeiro logo é entender o só, Santo não é Daime, aí já dá Eu não um tô- impacto. Às vezes eu posso divergir, quando eu divirjo eu falo. Agora, o Aqui é chimarrão, para estou chamando a entender atenção só. que é melhor, né? O chimarrão, por que eu coloquei o chimarrão? Porque ele caminhou mais do que a chacrona e o jugube. Por quê? A chacrona e o jugube, eles permitem a união do vegetal por ser uma religião. Agora, o chimarrão não. Se tornou uma bebida institucionalizada, símbolo do Rio Grande do Sul. Isso quer coisa pior do que isso? Agora, veja, eu nunca vi os gaúchos errarem tanto como com o chimarrão. Quer dizer, o cara que arranjou isso tudo estava sob o efeito do chimarrão. Você definiu bem, ela que falou, que é uma comparação metafórica. Quando você, eu estou querendo Não é bem entender. metafórica, não. Eu não acho que seja. Quando, para efeito de fazer o verbete, eu não estou divergindo de nada, você pôs isso Aqui está junto perfeito tudo que eu falei. Presta atenção. Santo Daime é bebida. União do vegetal é bebida. Chá símbolo é bebida. Bebida símbolo é bebida. Vício da beberagem é bebida. Só aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Você quer mais? Não precisa mais do que isso, não, né? Eu acho que não precisa. Olha Mas o 32, olha o 32. clareamentos da pele, bronzeamento da Olha lá. pele, megavícios epidérmicos. Bronzeamento não é clareamento, Agora, mas ó, é uma sequência. Vocês aí, se tiverem problema com essa listagem, olha sempre a última expressão, o último item, o que está falando. Tem uns muito bons aí para clarear mais. Megavício da engodologia. Viu? Esse é das enganações. Esse é o 45. Megavício da engodologia. Isso aí está para vocês, hein? Pois é. Megavício da dependência, os satélites espiões, o antifisiologismo, a lavagem subcerebral, megavício da marginália. Pronto, é esse aí que é o nosso. Hein? Qual? 57, Guerra Santa, megavício da sublimação do suicídio, o idiotismo cultural, exial. Exial. Valdo. Sim. E aquele negócio aqui na B, aquele negócio lá do Rio de Janeiro, Universo Racional, que eles têm os livros lá na... Sei, esse aí não precisa falar, que é muita bobagem, todo mundo sabe. A pessoa vê esse povo na rua, vê que eles são doidos. Você pode todo falar mundo deixa. Você chegou a saber do cara que fundou esse movimento? Eu já falei sobre isso, já escrevi sobre esse assunto e tal. Tudo piradão. Agora, tudo para manter. Tudo é seita, né? Para manter o povo. Lavagem cerebral. Quando identificar o momento de se envolver menos com o grupo caro, sabendo que fiz sempre auxílios, e hoje esse grupo só me procura quando está com dificuldade. Primeira coisa é o seguinte: você já pensou o seu passado nessa história? Se isso existe, é porque tem um passado. Se você hoje está dominando muita coisa, você deve a eles. Então é bom voltar, não repita o erro cometido no passado. Se eles estão procurando, ajude. Entende? Isso tem que ser até na hora da cremação ou do internamento. Ou aqui, se for doar algum órgão, tem que pensar também neles, porque às vezes são para eles, né, os órgãos. Em relação ao verbete hoje, em que se encaixam, ou em que encaixam-se as novelas, programas dominicais da TV, rádios e outros? Isso tudo nós já falamos muito. É o problema do idiotismos culturais das mídias. Isso tem demais. É dentro da comunicabilidade. Tem muita coisa por aí. Eu acho que tem outras coisas que chegaram perto disso aí.
Poderia comentar a notícia da Folha Online hoje em que Foz do Iguaçu lidera ranking de homicídios entre adolescentes do país. Isso é antigo. Já tem vários anos que essas coisas acontecem. Por quê? Devido ao contrabando, principalmente devido ao Lago do Itaipu e devido aos tóxicos. A maioria desse povo, eles são mortos com revólver e a pessoa intoxicada com cocaína. A maioria cocaína e gatilho. Todo mundo sabe. Nós viemos aqui para Foz, um dos motivos é justamente porque aqui é o front da batalha, como nós falamos, para chamar atenção para isso. É uma cidade pequena que tem muita coisa positiva, mas também tem todos os vícios das grandes cidades. Então, nós podemos aprender muito aqui dentro. Agora, veja, esse índice de mortalidade caiu esses últimos 3 anos. A Gazeta já publicou os dados da queda disso aí, devido à força-tarefa que veio para cá. Está melhorando. Mas agora, é necessário fazer a reurbanização das favelas. Enquanto não fizer isso, muito jovem ainda vai morrer aqui na área, não tem jeito. E outra coisa, aumentar isso que está sendo aumentado, que o nosso prefeito está fazendo força, que é melhorar a educação. Só a educação pode consertar isso. Educação e segurar as fronteiras. Não tem outro jeito. O que é segurar as fronteiras, na sua concepção? Segurar as fronteiras, o mais sério é aquilo que o próprio Dr. Paulo McDonald já tentou, já está estudando os negócios em Brasília, em vários lugares, que é colocar uma segurança mais séria em torno do Lago de Itaipu. Porque o contrabando maior que tem não é pela ponte da amizade ou qualquer coisa dessa, não. É feito através dos barcos que trazem o tóxico no Lago de Itaipu. Porque isso aí, a área é muito maior, a orla do lago é enorme, é imensa. Então sai tudo do Paraguai para cá. Então o problema é esse, tem que entupir, sabe, esse buraco lá do Paraguai, não tem outro jeito. É a clandestinidade, é aí que vem. Agora, esses tóxicos é que criam. O problema todo, eles vão para as favelas e o povo começa a se matar. E os jovens não estudam, porque estão com tóxico, têm dependência, aquela situação toda, então acabam sendo mortos. Agora, os jornais todo dia trazem. Esse ano mesmo, eles já falaram lá, já tem mais de 80 pessoas que já foram mortas em Foz. Mas já diminuiu. A média era 1 por dia, atualmente é menos. Entendeu? Era 1 por dia. Aí, 2, 3 anos, aí era mais ou menos 1 por dia. Eu seguia isso no jornal o tempo todo. Em relação às tatuagens, quando a Consim apresenta qualquer tatuagem, seu soma, seja qual for, representa a sua procedência da baratosfera? Não, representa que ela é boboca. Só isso. Através da bobagem tem uma opção de coisa que pode ter sido. A tatuagem, por exemplo, eu estou falando da tatuagem definitiva, que hoje em dia tem a falsa tatuagem, a pseudo-tatuagem, que coloca, você vai lá e lava com sabão e aquilo sai. Então, faz de conta. Rena. Rena que eles usam. É a rena que eles usam, mas é rena aí para tingir cabelo, etc. Agora, o problema todo, eu estou falando da tatuagem, que é a marca tribal, que é a maior bobagem que tem. É coisa mesmo de bicho. Tem produtos uma pessoa chegou de criança mim, que aqui, vem com uma pessoa chegou para mim print. lá em Uberaba, eu estava no meu consultório. Então ela chegou para mim e falou assim: pois é, doutor, eu vou mostrar para o senhor a tatuagem que eu fiz, como é linda. Então abriu assim, no lado assim da barriga, e eu vi uma mulher. Então, ela vira para mim e fala assim: o senhor acha que eu tive inspiração das minhas vidas anteriores sobre essa tatuagem? Eu falei assim: perfeito, exato. Agora, o senhor poderia me falar qual foi a inspiração que eu tive? Foi na época que você era novilha, uma vaca, e o camarada chegou com aquele negócio e fez para colocar a marca da fazenda. Agora veja, aí eu viro para ela e falo assim: estou falando na sua linguagem, você é de Uberaba, sua família é de fazendeiro, vocês têm muito zebu, tem Nelore, Hindu Brasil,
tem de tudo aí, zebu mesmo. Então, está bem dentro, está bem dentro. Ela ficou vermelha, azul, amarela, branca. A palidez pegou o arco-íris. Está entendendo? Depois eu virei e falei assim, você quer um copo d'água? Você quer um copo d'água? Agora, a tatuagem era desse tamanho. Não tinha jeito de sair. Agora, o que era a tatuagem? Parecia-se mais uma magnólia. Você está entendendo? A flor enorme, com os galhos, o negócio todo, aquilo chamando a atenção. Muito bem feita, artisticamente, uma beleza. Mas eu falei assim, você lembra? Você já viu, né? Lá o seu pai, na hora que vai marcar lá na fazenda, o AR da fazenda, aquele negócio, AR, ER, ZN, né? E faz no boi. É isso aí, Rogério. Você não pôde deixar de viver sem isso. Valdo. Enfim, eu vejo que você gosta da manada do seu pai. O grande engano dessas tatuagens de rena, aqui, Valdo, sou eu, assim? Miriam, é que essas colorações, elas são de metal pesado. Isso faz mal. Claro, diretamente à saúde. É. E eles estão usando em crianças, eles indicam para grávidas. Mercúrio, será, hein? Chumbo. Ixi, então tá danado. Essas renas agora, que eles dizem que eles isso são... Isso vai fazer Alzheimer. Ele vai direto para o fígado. É o negócio da época do feudalismo, da monarquia, que o povo bebia água com os negócios. E o pior é que os médicos hoje indicam para as grávidas. Não, a grávida, a rena você pode usar. Só que essas colorações à base de água, elas são de metal pesado. Agora, é uma bobagem, né? Quais são as consequências físicas, emocionais, mentais e espirituais que poderão advir para uma consigna ressoma seguinte, a exemplo desse advogado que o senhor citou? Aqui o processo do advogado que eu estou falando é o lá do Rio, meu amigo lá, meu eminente amigo, entre aspas. As consequências é o seguinte, ele já é um mafioso, aquele é um processo, é uma consréu, e ele criou um ambiente negativo. Ele vai ter que ressomar no Rio de Janeiro para refazer tudo aquilo que ele fez com um monte de gente que está lá. É o ciclo inevitável dele, da recuperação do processo. Não tem jeito. E esse homem fez muito mal para muita gente. E ele, com o passar do tempo, o poder dele ampliou também a condição de dinheiro. Parecia que já estava muito rico com tudo isso. Professor Valdo, o 56, o senhor poderia falar um pouco sobre TVs acusadoras? Seria o caso daqueles... Grampismos, grampos de espionagem, TVs acusadoras, satélites e espiões. A investigação que eles fazem, depois lançam na mídia? Não, o problema todo é o seguinte, nós precisamos de defender a imprensa para a imprensa ter um máximo de liberdade. Mas a liberdade também da imprensa tem que ser regrada pela própria imprensa, pela mídia. Na hora, por exemplo, que eles acusam uma pessoa sem ter dados concretos, isso é tudo errado. Qualquer um que inculpar alguém, sendo que ele não tem os elementos necessários para provocar, ou mostrar, ou demonstrar, ou provar aquilo, isso é um crime. Essa pessoa é pior do que o outro que cometeu o crime. Então, seria acusação pela acusação somente? É acusação pela acusação no escuro. Isso aí é terrível. Outra coisa, os jornais fazem muito disso. Por isso que o governo, às vezes, fica danado da vida, que aí contra. O governo está errado, na hora que quer colocar, você está entendendo, a mordaça na imprensa. A imprensa está errada, na hora que exagera a inculpabilidade dos outros. Isso tudo é errado. Como seria na prática, Valdo, a regulação disso? A regulação não dá é o ser só seguinte, autorregulação da mídia. Aquilo que eu já falei. Como é que o Brasil vai consertar? Os magistrados? Magistrado. Esse é que tem que olhar tanto o governo, o deputado, o senador, seja lá quem for. Olha só esse Senado. O Senado está vivendo o covil dos ladrões. E ninguém está incomodando com isso. Aqui, banalizou tudo. Gente, na hora que tem centenas de pessoas que eles estão fazendo maracutaia no escuro, sem ninguém saber, arranja cargo, função, emprego, sem ninguém saber nada. Se o Senado está assim, que é o ponto mais alto da República, pensa bem no resto. Isso é o Brasil.
Agora, por quê? Tudo é impunidade. Você está vendo o negócio de magistrado? E ainda teve aquele nosso amigo que está querendo defender os advogados aqui com isso. Como é que é? Não é possível. Nós temos que defender advogado por outras coisas. É através do direito, do para-direito, da advocacia, que a pessoa vai alcançar mais rápido o evoluciólogo, a condição da evoluciologia. Isso sim. Mas não participando dessas maracutaias, dessas loucuras, desses... O que é isso? Os 40 ladrões, coitado, do Alibaba, foram para o espaço. Esses eram os do Lula. Eram os 40 ladrões e ele era o Alibaba na questão do mensalão. O Senado está pior do que o PT. Porque o PT está lá, não está lá dentro, deve ser isso. É o Lula lá. Foi lá. Os 40 ladrões. Professor Valdo, sim. Letra A aqui. Professor Valdo, voltando a esse ponto até que o Arlindo chamou a atenção, do item 29 do chimarrão. Eu estava querendo discutir um pouquinho da questão da metodologia que o senhor usa na hora de criar, por exemplo, um item da listagem. Então, por exemplo, aqui, o chimarrão, a gente poderia ver assim, que ele seria até mais um dos itens, né? Mas aí o senhor resolveu... eu chamei atenção para gravar, estigmatizar aquilo que está estigmatizando milhares de pessoas. É porque o que eu acho interessante é o seguinte, que isso é um procedimento de escrita não convencional, né? Porque se a gente fosse... Não, esse é meu estilo, é meio estilístico. Eu tenho uma porção de mataburro que eu faço de propósito. É isso que alguns aqui chamam que é a pegadinha do Valdo, mas não é, né? Não, mas muito pior, é pegador. Quando ele falou, eu fiquei estudando aqui para ver a lógica e tal, na verdade, a informação que você quer passar não se perde em nada se fazendo dessa maneira. Não. E faz com que você tenha uma... E outra coisa, o leitor, se não prestar atenção, ele é que é o burro. Não, o que eu estava querendo chamar a atenção... Porque se você for olhar, tudo tem sua razão de ser. Não, mas o que eu achei interessante... à toa, eu não encho linguiça. Muito embora, eu repito muito, que é a técnica da circularidade, isso é de propósito. Mas o que eu queria, na verdade, aprender assim, a fazer é assim, porque eu entendo que isso aqui é uma técnica de desrepressão mental somática. Isso. Que a pessoa, para ela chegar e olhar, ela vai ter que pensar diferente, ela não vai poder. Se ela seguir aquele padrão rígido, ela não consegue pensar diferente. Deixa eu só te explicar uma coisa que você ainda não pensou. Isso aí é a mesma técnica do entrelinhamento. É a mesma. Só que tem que, em vez de eu fazer isso para o povo, como eu estou fazendo, eu faço para mim. E o meu texto tem entrelinhamento baseado nisso assim. Você entendeu, Rosa? De forma metafórica, mas eu pensei assim, ó, a pessoa que lê isso aqui vai logo de imediato vai ver que chimarrão é um tipo de religião, assim, de santo daime, entendeu? É lógico. Então, assim, é para chocar mesmo. E outra coisa, institucionalizado por um Estado do Brasil, é uma religião, na do verdade. ponto de vista técnico, como se fosse o símbolo do Rio Grande do Sul. Presta atenção que loucura. É cultural, agora, mas veja, uma religião. Esse povo todo lá, você sabe, são os maiores belicistas que tem no Brasil, são do Rio Grande do Sul. É a turma do Getúlio, aquele negócio todo, que vieram e colocaram, amarraram o cavalo no obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Não, assim... Agora, presta atenção. O belicismo deles, como vem da monarquia. Presta atenção da história. O que é? O Rio Grande do Sul, você sabe daquela história. Eu fui dar o curso e levar o instituto para lá. Então, ia fazer aquele big do evento e colocar Instituto Internacional, quer dizer, Instituto, você está entendendo? E IPC. Tinha a palavra internacional da Conscienciologia. Eles, então, o que fizeram? Colocaram aquilo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas, olha só, onde é que está a inteligência deles? Não pensa em nada, só pensa em ser gaúcho, mais nada. O mundo é a gauchada, é o gauchismo, a gaúcholândia, é o Rio Grande do Sul. A maior bobagem que tem. A hora que eu mostrei aquilo, eu falei assim, ó, tira isso, porque senão eles vão rir na minha cara, vão achar que foi eu que fiz isso. E eu não quero. Porque senão eu vou ter que falar umas verdades aqui sobre o Rio Grande do Sul na cara de vocês, não é bom. Aí eles tiraram um cartaz, um banner, quase 2 metros, e aquele estado do Rio, porque a hora que foi
colocar o Rio Grande do Sul, eles falaram assim, vamos fazer um banner bem grande. O negócio aumentou mais ainda. Agora veja, como é que é? Eu viro para ele e falo assim, onde é que está a sua inteligência, a de vocês, para fazer uma coisa dessa? Como é que você pode pôr internacional dentro do Rio Grande do Sul? Onde é que tem lógica uma coisa dessa? Raciocina. O povo vem e vai me falar isso, com que cara que eu fico? Ele não entendeu, né, professor? Foi um custo para o povo entender. Falei assim, realmente. Aí o povo começou a pensar. Teve gente que veio me falar, depois começou a rir dos outros, né, entre eles. Começaram a ver o processo dos entreveros entre eles, a hora que eu mostrei. Olha, uma falta de lógica, não tem jeito de defender uma condição dessa. Agora, o que se passa? Durante a temporada, tinha gente que queria que eu guardasse aquilo. Eu disse, não vamos guardar, que isso aí é muito negativo para o Rio Grande do Sul, isso não é bom. Nós viemos aqui para ajudar e não para piorar. Então, mandei destruir aquilo tudo. Você chegou a ver esse cartaz? O negócio é terrível. Parece que teve gente que apareceu num dos filmes meus. Porque o cartaz ainda estava fixado, o cara filmou, apareceu, parece num dos filmes meus, ainda tem ainda. Porque esse aí não pode ser destruído, mas o papel eu mandei destruir tudo que havia. Agora veja, por que é que eu falo que todo mundo é da monarquia de lá? Monarquia que era belicista. Eles é que tinham o problema de os meus domínios, o sol jamais se põe, meus domínios. Você está entendendo? O problema da jactância e da hegemonia. O nome aí é hegemonia. Os gaúchos são os mais hegemônicos que tem. Tudo é gauchada. Agora, o que é que se passa nisso? As roupas, eles têm baseado nisso. Agora, faltava colocar a flor de lis da genealogia. Você está entendendo? O problema deles. Então, o que eles fizeram? Eles colocam o Rio Grande do Sul, o Estado. Você está entendendo? Agora, depois disso, fizeram o chimarrão. Então, o chimarrão está no lugar da flor de lis, daquele cavalo empinado dos ingleses, você está entendendo? Que é a forma do processo. Você entendeu isso? Da genealogia deles. Eles têm vários nomes. Corresponde ao processo do passado deles. Agora, eu examinei isso tudo lá no curso que eu fiz. Falei tudo, com calma. Professor, eu queria ver se é o caso de incluir aqui essas... a mulher, para ter o cabelo liso, muitas vezes faz uma chapinha que é uma definitiva com formol. Isso já morreram pessoas por causa disso. Formol é negativo. Formol é para isso é uma mega tolice. Só né? serve para cadáver. A gente não pode. Não sei se a Miriam quer falar alguma coisa sobre isso, mas é uma mega tolice ali. E elas fazem... elas querem tanto cabelo liso que não pensam no produto. Você sabe que eu trabalhei nessa área, né? Eu fui estudar cosmetria, com todos os processos de maquiagem, problema da plástica em geral, problema da apresentação, tudo isso. Agora, eu estudei isso, presta atenção, em Hollywood, no Japão, nas Filipinas, na China. 4 lugares diferentes, fora o Brasil, mas 4 lugares diferentes. Então, uma das coisas que tem mais tóxico ainda hoje, ainda é dentro do beauty parlor, quer dizer, o salão de beleza. Por isso que eu vivo falando com a Miriam, essa turma toda que trabalha, muito cuidado com essas coisas, porque quem é a principal vítima? É ela. Se ela não tiver cuidado, a principal vítima é ela, porque ela está mexendo com os ingredientes. Eu tenho falado muito nas aulas, mas não adianta, Valdo. Elas acham que isso é besteira, que uma vez só de aplicação, e é formol então, direto no couro cabeludo. Impermeabiliza o fio por um tempo, só que destrói tudo e eles ainda inalam aquilo o tempo todo. E tem uma outra empresa aqui, que é pior ainda, ela está usando glutaraldeído. Você sabe com quem que você deve falar? Com o namorado, o marido ou o amante. Não adianta, elas não obedecem. Valdo, não, é você. Se aparecer o marido, você fala, olha, você está levando a tarraqueta aí, hein? Cuidado, olha aí, ó. Você está junto dela, você beija a sua mulher? Você chega perto dela, você dá uma cheirada nela de vez em quando. Existe caso... Olha só, cada cheirada sua, um ano de vida mesmo. Existe caso... Fala esse troço todo. Valdo, existe... Pior é o homem. É o único jeito que dá certo. Existe um caso de uma cliente que veio conversar.
conversar comigo e começou a namorar dentro do carro e teve que parar porque o olho do namorado começou a arder. Essas mulheres temosas no meu consultório, eu falava com ela assim, ó, eu preciso falar com seu marido. Preciso que é uma coisa a favor dele, a coisa muito séria. Você não gosta do seu marido? Então vamos, traz ele aí uma hora. Aí a mulher vinha com o marido. Aí eu falava, os dois juntos. Começava a mostrar. Me conta, você gosta dela? Gosta. Você de vez em quando dá uma cheirada nela, no cangote dela, qualquer coisa assim. Então, você já pensou que isso aí, ó, tem um gás que sai, o negócio sai e pega. Agora, na hora que você beija, ainda é pior ainda. O negócio vem... Terrorismo total, né, Paulo? E por aí vai. Ele é altamente carcinogênico, e por aí é uma vai. Coisa infernal. Eu tenho colegas que perderam o movimento movimento da mão. Você sabe o que é chupão, não sabe? Chupão. Chupão nessa área aqui, sim, por exemplo. Já vi muito, por sinal, minha área de trabalho Tudo é por isso, aqui. eu sou técnico na história. O que eu fiz para clarear, teve uma mulher, né, que eu fiz isso, no outro dia ela apareceu no meu consultório. Mas como é que você foi fazer isso comigo, com meu marido? Eu agora estou com um problemão em casa. Falei assim, é o jeito de salvar você. Afinal de contas, você já não tem 2 filhos e falou que quer ter mais 2? Você vai matar esse povo tudo antes da hora? Prematuramente? Dá um jeito. Agora, essa era terrível. Ela fazia cada besteira. A primeira vez que ela foi ao consultório, ela estava com as manchas, eu virei para ela e falei assim, você deve ter passado algum óleo de máquina ou de carro na pele. No corpo, pessoal. E era mesmo. Só de olhar a mancha, eu vi isso aqui, é mancha de alguma coisa. Ela queria ficar... Elas usam persulfato de amônia na pele para clarear pelo, elas fazem coisas, e aí você orienta, mas não adianta. Agora, o ideal seria você, uma hora, fazer uma listagem e deixar lá. Eu já conversei com a doutora Juliana, e ela topou comigo, a gente escreveu um artigo sobre isso. Não, mas artigo não, devia de fazer, são pôsteres, deixar lá, do meu estilo lá, daquele negócio, faz um banner e deixa lá. Mas, professor, isso aí pode ajudar muita gente. Questão do cabeleireiro é que muitos deles não falam que estão usando glutaraldeído e não falam que estão usando o formol, porque é até proibido. Mas, para deixar o cabelo daquela forma, eles colocam uma concentração pequena, mas tem, não é, Miriam? Tem, não é pequena não, é grande, porque se for pequena, não alisa. Eles informam como se fosse 0,02%, e isso é permitido pela Anvisa para conservação dos produtos. Só que nessa proporção, ele não alisa. Então, o que eles fazem? Eles colocam isso na informação, mas o que contém é muito mais do que isso. É assim. Claro que não, nunca usei. Isso é moda lá do Rio de Janeiro, e eu nunca usei. O cara lá no Rio falava, as mulheres são bobas. São muito bobas. Matéria de... Ela só quer melhorar aquilo na hora. Não quer saber se vai morrer mais cedo, qualquer coisa. Não quer saber se vai matar os outros através daquilo, nem nada. O pior da história disso aí é porque isso aí transmite para os outros. Sim. Isso aqui é o ruim, é o contágio. Quem estiver dentro do salão de beleza, que estiver fazendo isso na hora, todo mundo ali dentro está inalando a mesma coisa. Mas é a contaminação. Contágio. Professor Valdo, aqui na letra B, aqui, ó. Com relação à megatolice, eu queria entender melhor como é que a gente pode fazer a aferição, no sentido assim, de abrangência, o quanto que afeta outras pessoas, o quanto que afeta você mesmo. Qual que é a aferição disso em termos de pior tolice? A tolice, a pessoa tem que ver o que ela faz e qual a repercussão daquilo. Pegou quem? Qual o universo? Qual a panorâmica? Qual o parâmetro de manifestação da tolice? Isso aí a pessoa tem que examinar com calma, ela mesma, e ver. Entende? E outra coisa muito importante, quando ela for examinar, é ver qual foi a intenção dela inicial e quais foram os resultados finais. Que quase sempre as tolices ultrapassam aquilo que a pessoa pensou no início. Às vezes, ela entrou num rabo de foguete. A coisa vai piorar, em vez de ajudar. Quer dizer, se você mexe na questão da intenção, até uma situação que afete só a pessoa, mas pela intenção ela é muito mais abrangente. Né? Escuta uma coisa, você passa isso aqui para a Ami aí. Ami, faz também uma revisão disso aí para mim. Agora, você que estava com a relação desse negócio de prefácio, esse aí agora você já tem uma ideia.
Agora, vê como é, o que vocês podem fazer para me ajudar. Eu quero aperfeiçoar isso aí. Hein? Não, mas Everaldo não. É a Gisele. O problema é a Gisele. Everaldo está bem, está em paz. Né? O senhor poderia comentar acerca das tatuagens utilizadas para atenuar cicatrizes? O objetivo não seria amenizar a deformidade estética? Sim. Isso aí, às vezes, é o pulo do gato que eles arranjam para ver se melhora. Mas, olha, é preciso ter muito cuidado com isso, devido às coisas que ocorrem com o processo da pele. Você sabe, uma pessoa, às vezes, tem uma cicatriz, aquela cicatriz, às vezes, se torna enorme. Ela pode virar até um tipo de tumor. Você sabe que tem vários nomes para isso, etc. Tal. Então, é preciso ir com calma. Outra coisa, aonde tem cicatriz, quanto mais você mexer, pior fica. Então, isso tudo tem que ser examinado com calma. Agora, o processo para melhorar a estética tem que ver com um especialista, um cirurgião estético e reparador. No caso aí, não é bem a estética, seria a cirurgia reparadora, para examinar o que é que pode ser feito nesse caso. Visando diminuir a violência na cidade, está tramitando na Câmara de Vereadores um projeto que determina o fechamento dos bares a partir das 23 horas, tal como foi feito na cidade de Diadema, São Paulo, pois as pesquisas mostram que muitos bares, principalmente na periferia, com a venda de bebidas, somam na violência da cidade. Mas o projeto está sendo polêmico, pois os bares do centro da cidade são contra. Isso aqui em Foz. Eu, logo que vi que eles estavam fazendo em Diadema, eu falei, o ideal é trazer isso para Foz. Eu sou 100% favorável que traga isso para Foz. Agora, o que se passa? Fala com esses barzistas para usar outras coisas e mudar o problema deles, o que é que eles vão fazer, o negócio que eles estão fazendo, porque não tem jeito. O que é? Nós vamos deixar que os homens de bar enriqueçam matando um monte de gente? Como é que fica isso? Aqui em Foz, que está na ponta da matança de jovens, é lógico, se fizer aqui o problema da lei do silêncio depois das 9 horas, vai diminuir inevitavelmente esse morticínio. Então, isso vale a pena. Por quê? É através da bebida, é através de uma coisa, às vezes é através até da Coca-Cola que a pessoa toma, que começa a vir o problema da cocaína e outras coisas mais, e as brigas depois. Então, às vezes é muito importante isso. O ideal seria que os vereadores apertassem a situação e fizessem isso. Uma coisa, faça o contrário daquilo que estão fazendo de fechar o comércio aos domingos, que é uma besteira. Fala com esse povo para abrir os domingos e fechar às 9 horas. Isso aí vai ajudar muita gente. Agora, bar depois de 9 horas é crime. Isso aí é antigo, é muito antigo. Não foi Diadema que começou isso, não. Eu já conheço isso aqui de outros lugares, de coisa séria, e sempre deu certo. Por quê? A ocasião é que faz o ladrão. É a ocasião é que faz o toxicômano. É a ocasião que faz o toxicômano matar os outros. O senhor respondeu a minha pergunta sobre o Grupo Karma, dizendo que não vai repetir o mesmo erro do passado. Não entendi qual seria o erro do passado. O que é? Você quer explicar? Explica do seu modo aí, vamos ver que ela não entendeu. Bom, pelo que eu entendi, ela comentou a questão de muitos familiares virem pedir ajuda para ela, né? Ela parece se queixava disso. A questão toda é o seguinte: até que ponto no passado ela se omitiu em relação a ajudar o povo? Então, de não repetir o erro do passado é justamente não deixar de ajudar agora. Quer dizer, se está pedindo, ótimo. O pior é quando a gente quer ajudar e a pessoa não quer receber ajuda. Essa é a pior condição. Agora, se as pessoas estão ali pedindo ajuda, ajude. É uma grande oportunidade. Está certíssimo. Agora, os erros, é só a pessoa que pode saber o que ela errou. Olha quais são as suas tendências, que você vai identificar seus erros. O que precisar, ou como fazer, o que pesquisar, ou como fazer a racionalização das emoções originadas de desconfortos causados por situações de injustiça.
A primeira coisa é perdoa com antecedência, do jeito que eu falo aqui para a minha turma. Todo mundo aqui está perdoado até o ano 3000. É assim que eu falo, quer dizer, para mostrar que é muito tempo. O perdão é enorme, é profundo, é abrangente, e não volta atrás, é definitivo. Então o problema todo é esse, é perdoar. Agora, racionalizar essas emoções, a única coisa é o perdão. O perdão é uma panaceia universal. Ele ajuda todo mundo, né? É um remédio para todos os males. Perdoa. Agora, a primeira coisa é o seguinte: não trabalhar com nada que envolva processo de justiça ou injustiça. Jamais seguir a carreira de advocacia, de advogado, essa pessoa. Ela não deve ter. A tendência dela vai ser piorar a situação. Então, arranjar alguma coisa na área de saúde, que é aquele negócio do advogado, aí, voltou. Arranjar na área de saúde, porque assim a pessoa vai ser obrigada a assistir os outros. Por exemplo, um médico que mexa mesmo com a clínica geral, ele não vai ter jeito. Ele vai ter que ajudar os outros de qualquer maneira. Seja qual for o médico, aonde quer que for. Por quê? Ele vai sempre ter a vida dele requisitada para assistir os outros. Isso aí é uma beleza. Então, estude medicina, mas evita a advocacia. Porque na advocacia a pessoa vai tender sempre para puxar a brasa para acabar com a outra. Não, é a suprema justiça. Agora, a pior coisa que tem nessas pessoas é aquela que quer fazer a justiça pelas próprias mãos. Isso aí é que é o pior de todos. Esse é o pior deles todos. É o assediador intrafísico. E é desse tipo aqui de pessoa, por isso que é perigoso. Tem que evitar isso aí. Agora, uma pessoa que vive falando em justiça, justiça, justiça toda hora, é preciso ter cuidado com ela. Está entendendo? Geralmente tem alguma coisa atrás. Se examinar, é de desconfiar. Falou muito que a vida está muito injusta, que o negócio todo assim, é preciso abrir o olho. Por que a pessoa não dá um jeito de ajudar para diminuir a injustiça? Agora, a hora que ela começa a reclamar, a ser rebelde, isso é queixa. Toda queixa mostra doença. É uma doença. Não é isso? Professor. Pois é, os extremistas, os radicais. No ar. Sim. Aqui em cima. Professor, na listagem, o número 86. 86. Rinhas de galo, idiotipo cultural anti-subhumano, mega vício das apostas. Eu não entendi o anti-subhumano da Ele é subhumano, por quê? Então, ele é anti-subhumano. Por que ele é anti-subhumano? Ele é anti-subhumano porque ele vai contra a subhumanidade, que é o galo. Ele mata o galo sem mais nem menos, faz o galo ser morto. É um animal subhumano, é o subhumano. E ele é subhumano. Ele. Agora, ele é anti-subhumano. Por quê? Ele está indo contra o galo. Mas é. Agora, rinhas de galo, idiotismo cultural anti-subhumano, mega vício das apostas. Junto com esses idiotismo cultural anti-subhumano tem uma opção. Aquele cara, por exemplo, que usa chicote com cavalo para puxar a carroça, a tourada, tudo é anti-subhumano. O que você acha? Eu estava achando que o anti estava... O anti... Estava errado, mas não está, porque não, está certinho. Subhumano. É mais uma técnica, o Eliel já foi embora, mas é mais uma para ele entender o negócio. O nosso amigo também já foi embora, aí, o Max. Max, ele também tinha levantado. É aquilo que eu estava falando do Max. É a técnica. Idiotismo. Mas está perfeito isso aí, não tem jeito. Porque o idiotismo cultural ele já é negativo, né? A gente está chamando a atenção. Aí quando bota o anti-subhumano... Na hora que a gente vai tratar um dos assunto, negativos... Aqui, ó, presta atenção, é justamente isso. Na hora que você vai tratar um assunto, veja o avesso e o direito. E usa um contra o outro. Essa é uma das técnicas do entendimento. Pois é, um contra o outro não estaria se usando dois... contextos negativos, sim, então negativo fica você pode positivo. Falar também, você pode usar dois positivos, mas eu não, eu quero usar esse, porque esse criou problema. Aí, ó, criou problema na sua cabeça.
Aqui, ó, tem várias pegadinhas aqui, tem uma opção. Valdo, no ar? Aqui. Sim. De volta nessa coisa ali de família, da pessoa estar pedindo algo. Isso sempre acontece, às vezes, na hora da partilha, né? Então, às vezes, tem um que quer um pouco mais... Principalmente em Minas Gerais. Isso. Então, tem sempre um que quer um pouco mais do que ele cabia de direito. Mas, às vezes, é a Conjrel que está ali mesmo. Até onde se deve abrir mão disso ou não? O problema é o seguinte, quanto mais você abrir mão, melhor. Né? Melhor? Se há muita briga, então evita feder. Quanto menos feder, melhor. Então, principalmente se pode porque... abrir mão, entrar num acordo, fazer o apaziguamento e a pacificação é o ideal para todos. Uhum. Sempre foi assim. Quem briga por processo de dinheiro num problema desse, você já viu, já é assediador, já. Seja defendendo ou seja acusando. Tudo é assediador. Direito é uma coisa, com os réus ou não, mas cada um o que tem o seu direito correto naquela... Aqui, o que tem de direito quebrado não está no gibi. É o que eu estava falando do advogado da do Rio, por exemplo. Então, quando a pessoa começa a falar muito em direito e justiça, abre o olho. Porque se a pessoa está pedindo, é porque ela em alguma outra já ficou, ela se sente que ficou no negativo. Me dê o caso que eu analiso para vocês. E eu já faço uma aposta. Arranje 100 casos, que nos 100 casos vão ter erros. Uhum. Isso é que é o chato dessa história toda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Erros. Quer dizer, vai ter alguma coisa atrapalhada. Arranja 100 casos de polêmica, que é demanda jurídica, e me traga que possivelmente mais de 90% tem má intenção ali, tem coisa errada. A maioria das demandas todas judiciais são assim. Eu examinei isso com advogado na época que eu estudava lá, até com desembargador, para ver os casos. Eu pedia para eles para me dar os autos, para examinar como é que era. A situação toda, para me ver. Você sabe que eu andei estudando coisa de direito mais do que na faculdade de direito, né? Uma opção de coisa. Devido ao processo fenômeno parapsíquico. Uma pessoa que estudar bastante direito, ela melhora o parapsiquismo dela. Mas tem que ser o direito cosmoético, é o paradireito, como eu chamo aqui. Hein? Porque amplia o problema da manifestação. Então, ela vai querer sempre, por exemplo, acontece um fenômeno, você sempre vai querer ver, esse fenômeno, ele aconteceu direito, quer dizer, com justiça, com equilíbrio, com saúde, ele realmente foi adequado? Que às vezes acontece um fenômeno enorme, um show espetacular. No entanto, ele é totalmente patológico. Pensa bem nisso. Então, é o tal negócio aqui, o happening do cantor, que você chega no palco, está aquele cheiro de maconha, fora as cocaína que todo mundo está... Então, ele é movido a cocaína. E o povo tudo fica lá, as olas. Entende? Estuda a baratosfera em alto nível. Isso é cópia da baratosfera. Deixa eu fazer outra pergunta agora sobre sociedade. Você falou que tinha um sócio. Sim. Mas atrás de todo sócio tem uma família. Tem. Certo? Como é que você fazia essa sociedade? Então, houve um negócio com o meu sócio alguém muito morresse? interessante aqui. Ó. Houve um negócio com o meu sócio muito interessante. Eu, mais novo do que ele, mais de 20 anos. Ele confiava em mim mais do que todo mundo, com o passar do tempo. Nós trabalhamos 12 anos. O irmão dele, por exemplo, morreu do coração, mais ou menos na idade que ele estava chegando. Ele foi ao Instituto do Coração em São Paulo, o Adito, com a turma toda lá, o meu ex-professor, né, esse povo todo, examinou e falou assim, você não tem jeito, isso aqui não tem jeito, por causa do processo do coração, etc. Sua vida está marcada, não tem jeito, é pouco tempo de vida. Então ele chegou para mim, abriu o jogo e falou assim, eu agora queria pedir uma coisa para você. Mas na hora que ele foi me pedir o negócio, ele já não estava nem, já estava já mais para lá do que para cá. Mas ele me chamou na casa dele, perante o filho e a mulher. Ele falou assim, Valdo, eu entrego aqui a minha mulher e meu filho para você. É a pessoa que eu tenho confiança nessa vida para fazer tudo que você puder. Se ajuda do jeito que você tem ajudado a gente até hoje.
Daí a pouco, ele dessomou. Nós fizemos o enterro dele. O que eu fiz? Coloquei tudo que eu tinha em sociedade, que era dele, eu coloquei o filho no lugar. Até que o filho quis mudar as coisas, etc. Tal, até quando eu quis também fechar as coisas ou passar as empresas. Ele esteve comigo. A vida da mulher estava bem, do ponto de vista econômico e financeiro, sem problema nenhum. O filho também muito bem, com a história toda, sem nada. Tudo que ele me pediu, eu fiz. Tratei deles como se fossem todos meus filhos, meus parentes, minha mãe, minha irmã, tudo assim, está entendendo? As duas pessoas que ele deixou na terra. Foi o que ele pediu para mim, encarecidamente, antes de morrer. Tá, mas agora, veja, nós nunca, em 12 anos trabalhando com o outro, nós nunca tivemos uma desavença. Pois é, mas aí não deu problema. Mas e se esse filho virasse um problema, por acaso? O problema é do filho, não é da gente. O problema é dele. Mas como é que ficava essa sociedade? Eu passei as empresas para ele. Se houve algum problema, o problema é dele. Eu nem sei o que houve e tal. Mas, olha, de vez em quando ele ainda telefona para mim, para perguntar, para ter uma orientação. Mas aí você acabou a sociedade. Fazer, principalmente do ponto de vista econômico-financeiro. Ele ainda me pergunta, olha, eu estava com vontade de fazer uma coisa assim, o que você acha? Como é que é? Tal. Tá, mas aí você terminou ele a sociedade. Até hoje ainda me chama de Dr. Valdo, o filho, porque eu vi crescer, né? E hoje é um rapagão, cheio de vida, bem, casado, tem filho, está muito bem de saúde e tal. Tá, mas você terminou essa sociedade, você acabou. Há outras que eu tive em Uberaba foram boas também, mas eram pessoas do movimento espírita, entendendo? Agora, essa do Rio, que foi a mais séria comigo, porque foram 12 anos que nós fizemos várias empresas juntos, só eu e ele. Uma outra questão, como ele tinha mais experiência, na primeira vez que eu fui entrar, a nossa participação, ele era 55 e eu 45, de tudo. Eu mesmo cedi as coisas para ele ter mais, para ele ficar na frente. Você está entendendo? Já começa assim. Eu nunca tive ganância de ser o maior, de pegar isso, de pegar aquilo, de modo algum. Entendeu? Agora, isso tudo serviu até de exemplo. Tinha empresa que mandava o povo lá para ver a nossa sociedade, para ver como é que ela funcionava e o nosso modo. Agora, presta atenção. A tendência desse meu companheiro era arranjar as coisas tudo definitiva, para durar sempre. Tudo de uma maneira prática, objetiva, de alto nível. Está entendendo? Outra coisa, tudo correto. E a gente caminhando para fazer correção em tudo. Tinha que haver uma convergência para a honestidade, o equilíbrio, a correção, a coisa certa. Então, veja, fazer balanço de 15 em 15 dias, são poucas empresas que fazem. As nossas faziam, tudo. Presta atenção. O nosso negócio era tão bem feito, todos os processos nossos eram de tal maneira séria, que começou o problema dos formulários contínuos. Ainda não tinha computador assim grandão, mas as empresas começaram a usar formulário contínuo. Então, nós chamamos os caras, e eu funcionava como, vamos dizer, o olheiro e o advogado do diabo daquelas coisas todas. Eu tinha liberdade de usar tudo. Então, por exemplo, chamava um advogado, eu ia estudar o que o advogado ia fazer. Ia chamar um negócio, por exemplo, sobre seguro, eu também ia dar. A última palavra de Minerva era minha. Ia chamar, por exemplo, uma pessoa que era um psicólogo para examinar todo mundo, eu queria saber o que é que eles iam fazer. A última palavra para decidir o processo era comigo. Agora, então, o que se passa? Nesse formulário contínuo, eles chegaram e eu falei assim, nós topamos a parada, qualquer coisa que vocês façam, seja o que for, desde que melhore o serviço sem aumentar a nossa receita, ou aquilo que a gente tem, a aplicação, as despesas. Se aumentar as despesas para melhorar o serviço, isso eu posso fazer, se eu colocar ouro aqui nas portas, tudo melhora, isso aí é besteira, não me interessa. Se vocês conseguirem colocar qualquer coisa da máquina que está funcionando aqui, que fica mais barato e mais eficaz, nós topamos a parada na hora. 6 empresas vieram para fazer, até no início do computador, até que o computador veio para superar as nossas marcas, o negócio demorou anos. E outra coisa, a hora que chegou o computador é quase do tamanho dessa mesa aqui, aquele que chegou.
para mexer no nosso processo, porque tudo era grandão. Agora, esse, ele não conseguiu fazer menos, mas o trabalho ficava mais bonito, mas ficava igual. Então, aí nós topamos. E vocês, os dois tinham que assinar sempre junto, ou qualquer um assinava independente do outro? Não. Eu tinha 3 procuradores, ele tinha 3 procuradores. Nós passávamos, às vezes, 45 dias fora do Brasil. E não tinha nada a ver com as empresas. Entendem disso? Tudo. Não, tinha as coisas todas que eram da área dele e da minha área. Quando um começava uma coisa, o outro ia até o fim. E a gente assinava embaixo. Não, mas saber. Legalmente falando, tinha que ter assinatura dos dois? Tinha os dois, mas não é isso. Tinha procuradores. Eu tinha 3, ele tinha 3. Você está entendendo? Nunca houve uma rusga, uma querela, uma coisa entre nós dois. Agora, nós sempre conversávamos os dois antes de qualquer coisa fora. Nunca deixamos nem funcionário, nem gente de fora, nem profissional, liberal, qualquer coisa, interferir naquilo que nós decidimos. Isso aí é uma das coisas mais sérias da sociedade. É não deixar a parte externa interferir na interna. Então, os 2 sócios é que tem que ser carne com unha, irmãos siameses, está entendendo? Chifópagos, dentro do processo do trabalho. E era o que nós fazíamos. Agora, o povo não entendia, né? Eu, por exemplo, com todos os meus cursos, viajado, ele que praticamente não tinha saído nada aqui, nasceu em São Paulo, estava sempre por aqui, não tinha tanta viagem, não estudou igual eu, não tinha curso superior, você está entendendo? 20 anos mais velho do que eu. No entanto, nós nos dávamos muito bem. E outra coisa, nem ele cedia nos pontos de vista, nem eu cedia nos meus. Nós só mostrávamos a situação como é que era. Aquilo que era mais lógico, a pessoa admitia e acabou. Agora, isso é impressionante, 12 anos. Agora, é meu amigo de muitas vidas, né? Muita coisa que eu vi desde o início, a situação, uma cabeça, uma das pessoas, ele era honesto 100%, não tinha adjetivo, ele era uma pessoa honesta, acabou. A melhor pessoa que tem é aquela que não precisa de honestidade, a honestidade dele não precisa de adjetivo. Ele era assim, fora de série. Agora, ó, todo mundo respeitava ele também. Tinha esse caso todo assim, matéria de negócios, troços tudo que ele fazia, não há dúvida. Agora, com isso, então, a gente aprende muito na vida, né? Você aprende do ponto de vista de empreendedorismo, os processos de gestão, o problema de liderar pessoas. Às vezes nós tínhamos centenas de funcionários, né? E não é fácil você dominar isso tudo. Eu, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem é fechar a empresa. Quando eu fui fechar, ele já não existia mais. Alguma coisa a gente passou à frente, não foi fechado, mas alguma coisa tinha que fechar. E você tem que fechar abençoando todo mundo, arranjando espaço para os outros, emprego para os outros, ninguém pode ficar na rua. Você não pode. Tudo isso foi feito. Teve gente que eu fechei as empresas, passaram alguns anos. Uma vez eu estava com a turma do Instituto, lá na Barra da Tijuca, lá no shopping center lá da Barra. Aí chegou um deles, feliz da vida para falar comigo, que não via há muito tempo, falando as coisas. Eu disse, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa te adora, é seu parente? Eu falei assim, é. Tem nada de parente. O cara nasceu em Portugal, eu nasci em Minas Gerais, será que tem isso? Mas é uma coisa, todo mundo viu o jeito dele. Eu disse, não, esse é um dos meus ex-funcionários. Professor Valdo. Não, tem da Espanha, esse é o meu sócio, mas esse que encontrou comigo, ele nasceu em Portugal mesmo. Valdo, deixa eu ver se eu posso colaborar com alguma coisa, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a respeito dessa sociedade que está falando, e me parece que a Grace está falando na sociedade, por exemplo, tem 2 pessoas, e obrigatoriamente os 2 têm que assinar todos os cheques, né? E me parece que quando isso ocorre é porque não tem afinidade que tinha você com o seu sócio. Se já exige um que o outro assine também, é porque não tem essa afinidade. A coisa mais inteligente de tudo isso não é isso, não. A coisa mais inteligente é quais os procuradores que nós escolhemos. Quer dizer, é algo mais que você está falando, eu estou entendendo. Eu não escolhia um procurador só por mim, eu escolhia junto com ele. Ele não escolhia procurador dele
sozinho, era junto comigo. Quer dizer, o nível de Você confiança... Você está entendendo bem o nível de entrelaçamento, de afinidade? Porque quando a conta é conjunta e exige a outra assinatura, né, aí já é outro nível, né? A dona Erna chegou para mim e falou assim, olha, a turma que estuda isso, e todo mundo conhece, sabe, nós mexemos com milhares de pessoas, vocês, de tudo que nós já vimos, em matéria de gestão e organização de empresa, de empregador, é o casal mais sério que nós já vimos. É isso mesmo, é um casal, que é o par. uma dupla. Você está entendendo? Porque ela quis falar o negócio do casal por causa de ser alemã. Mas é o par que deu mais certo, que tem mais afinidade, de tudo que nós já vimos. E da Agora, liberdade, né, o que é Valdo? incrível é que eu falava com o povo, falei assim, ó, ele é mais velho do que eu, mais de 20 anos. Outra coisa, ele não estudou do jeito que eu estudei. Tinha ele não viajou do jeito que eu viajei. Eu era muito muito mais lido, muito mais viajado, estudado, diplomado do que ele, com tudo isso. Isso aí é um negócio seríssimo. Muito bom. Hein? Eu, quando entrei lá, deixa eu fazer o cálculo, foi mais ou menos ali, 80, eu tinha uns 50 anos, né? 40 e tantos para 50. Agora ele não, já está muito mais de idade que eu. Ele era quase 20 anos mais velho que eu, mais ou menos isso. Entendeu? Agora, a minha experiência de processo de viajar e de ter contato, principalmente de consultório, de atender gente, você sabe. Se eu fosse contar para vocês o que aconteceu com as psicólogas que foram examinar meu povo, no fim, eu virei psicólogas delas. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 16 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 57 assinaturas no livro de presença, 10 praticantes da técnica de Invexis, 2 voluntários da Invexis. Hoje vamos ter 2 recados. Flávia, Côncios, Henri, formação do pesquisador. A eleição do verbete para amanhã. Autoabrangência. Fator ambíguo. Mega retrocesso. Para estação de trabalho. Previsão da autossobrevida. Bom, pessoal, a gente quer convidar vocês para o Consincobaia voluntário, que vai acontecer do Conscienciograma nesse próximo final de semana. Nós temos ainda 5 vagas para quem quer passar pela Consincobaia. E a gente quer lembrar que é uma oportunidade única da gente fazer um autoenfrentamento maior. A gente sabe que as pessoas ainda têm dificuldade de enfrentar o conscienciograma, mas, na verdade, é uma situação libertadora, porque a gente acaba ficando mais transparente, mais equilibrado perante a nossa própria realidade. O curso começa na sexta-feira à noite, tá? Vai até domingo, meio-dia, e quem quiser participar é só se inscrever na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar todos que têm interesse em pesquisa e autopesquisa para o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Esse curso ele é oferecido pela Pré-IC de Pesquisologia em parceria com o CAEC e ele consta de 9 módulos mensais, onde os alunos terão acompanhamento de pesquisa não apenas nos módulos, mas entre os módulos, num plantão com assessoria de pesquisa. O curso é para aquele que tem um tema já engavetado, anotações que não sabe o que fazer com elas, ou já está com um tema mais adiantado, e a gente vai começar desde a escolha do tema de pesquisa e como é que funciona esse processo, até a escrita de um artigo no final do curso. Então, durante todo o curso, ele vai ter um acompanhamento para escrever o artigo dele. Nós vamos enfatizar principalmente a cientificidade parapsíquica, os campos interdimensionais de pesquisa e a mudança de postura com relação à pesquisa no dia a dia. As inscrições elas estão abertas aqui na Secretaria do CAEC e maiores informações vocês podem buscar com a equipe da Pré-IC de Pesquisologia. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é para estação de trabalho com 12 votos. Obrigado e boa tarde a todos.